5, tudo bem com vocês? Hoje a tia Flávia veio com mais uma aula de inglês. Vocês se lembram que nós vimos na aula passada? Sim, eu apresentei o nosso livro de inglês, conversei um pouquinho também com o papai e com a mamãe, que eu sei que eles acompanham essas aulas assistindo junto com vocês aí de casa, né não? Isso! Então mostrei para o papai e para a mamãe que o nosso livro de inglês ele é anual. E o que significa isso? Que nós vamos usar um livro só durante todo o ano, diferente dos outros livros que vocês vão receber durante o ano. Vocês vão receber 4 livros, enquanto que o livro de inglês é somente um. Não foi isso que eu falei? Isso. E depois disso? O que foi mais que eu falei? Falei sobre as atividades que vão ser feitas, e as aulas que nós vamos ter aqui, nos encontrando aqui. E falei também de um conteúdo. E eu sei que vocês lembram desse conteúdo porque estavam todos prestando atenção na minha aula. Vocês vão me ajudar? Vamos lá. Acho que vocês, pelo que vocês já estão vendo aqui, já devem saber o que nós vamos falar. A gente começou falando sobre greetings, requests and school language. Vale, tia, o que é isso? São as saudações, cumprimentos e palavras relacionadas à rotina da escola, à rotina de uma sala de aula. A gente começou falando sobre 2 saudações. Vocês lembram? Olha, primeiro, qual é a primeira coisa que geralmente a gente fala quando nós acordamos? Quando a mamãe nos acorda para ir para a escola, o que geralmente nós falamos? Isso, bom dia! E eu ensinei para vocês como é que se diz bom dia em inglês. Olha, eu até deixei aqui, good morning, olha aqui a palavrinha, good morning, bom dia! E aquele período da tarde, que aqui good morning, a criança acordou pela manhã ou então vai para a escola pela manhã, encontra a professora que vai estar esperando por ela na porta da sala e ela diz, good morning professora, good morning teacher, isso. E quem estuda à tarde, qual será o cumprimento que usa? Isso, good afternoon. Good afternoon significa boa tarde. Nós fizemos também a atividade do livro, que foi a nossa primeira atividade, onde eu deixei explicado lá na agenda, orientando papai e a mamãe como é que deviam fazer com vocês, não é? Que foi essa página aqui, olha. Foi a nossa página 4, onde tem imagens. Tá? Primeiro, tem uma imagem de uma criança tomando café da manhã. Quando isso ocorre? Se é pela manhã, é à tarde, Então, eu deixei lá explicado. E, para quem estava em sala de aula comigo, eu fiz, no momento da sala de aula, no momento da atividade, nós fizemos juntos, Mas aqui, como a gente está aqui, ó, na câmera, nós podemos fazer juntos também a outra, a nossa atividade de hoje, a outra atividade que eu vou deixar lá na agenda, certo? Que vai ser o da página 5. Olha aqui como tá parecido, ó, vou até colocar aqui do lado, ó. Olha como tá parecido aqui com essa imagem que eu trouxe. Isso, eu pedi para aumentar essa imagem que tem aqui, justamente para a gente conversar sobre essas imagens. Olha, vocês já devem estar olhando e acompanhando também com o livro, em casa. Vocês já imaginam que atividades são essas, que imagens são essas, quando, isso acontece? Por exemplo, deixa eu colocar meu livro aqui, tá? Então, olha. A primeira imagem que vocês vão estar acompanhando do livrinho de vocês é essa imagem aqui, tá? Que é uma sala de aula, a professora está aqui com as crianças e tudo aqui do Infantil 5. E tem uma garotinha aqui bem no cantinho que está levantando o braço, levantando aqui o dedinho.
e tem uma figura, né? Tem um balãozinho aqui, tá? De um banheiro, de um vaso sanitário. O que será que a garotinha está perguntando para a professora? E aí, o que vocês acham? Ah, isso mesmo. Ela está perguntando se pode ir ao banheiro. E vocês sabem como é que fala essa frase em inglês? Essa frase é dita da seguinte forma, ó. Can I go to the bathroom, please? Vou repetir. Can I go to the bathroom, please? Significa, posso ir ao banheiro, por favor? Né? Porque é o quê? Uma situação que acontece na sala de aula. A criança está ali fazendo atividade, de repente, estou com vontade de ir ao banheiro. Mas ela pode se levantar e ir diretamente ao banheiro? Não, ela tem que pedir a quem está na sala de aula, que é quem? A professora. Então, ela vai utilizar essa frase. Can I go to the bathroom, please? Tá certo? Muito bem. A segunda imagem, olha, tem um garotinho aqui com um livro, que está sentadinho e com o livro aberto. Então, qual é a situação da sala de aula? A professora vai fazer a atividade, o livro está guardado na mochila, ou então está fechadinho ali em cima da mesinha dele. Então, ela vai pedir o quê? Para a gente poder fazer a atividade, nós precisamos primeiro o quê? Isso, abrir o livro, tá? E, em inglês, abrir o livro é open your book, please. Ou então, open your books. Ela está falando para as crianças. Open your books. Abram os seus livros. Eu tenho até aqui, cadê? Ó, a frase open the book, que é também parecida. Abra o livro, certo? Open the book, abra o livro. Aqui do lado eu tenho uma frase que significa o contrário. Olha, vamos aqui. Estou aqui com o livro está fechado. Open your book, então você faz esse movimento, ou seja, eu abri o livro. Fizemos a atividade, aí o que acontece? Terminou a atividade, a tia corrigiu. Aí, close your book, certo? Feche o seu livro. Open, close. Isso. Tá até aqui, né? Olha, vou deixar o livro aqui, então, olha. Open the book. Close your book. Ou close the book. Dá no mesmo, tá certo? Vamos aqui ver outra imagem. Olha, aqui o garotinho tá sentadinho aqui no chão, a mochila tá aberta e tem alguns materiais, né, espalhados aí. A professora pede para pegar o livro que está na mochila, que vão iniciar a atividade. Antes de quê? De abrir, não é? Porque open your book é abrir o livro. Só que aqui o livro ainda está na mochila. Então ela vai dizer, take your books. Ou seja, peguem os seus livros. Onde estão os livros? Dentro da mochila. Tá certo? Aqui o garotinho está aí, tem uma cadeira, ele está sentado. Mas vamos supor que lá na sala de aula a criança está de pé e a professora vai começar a aula, vai explicar, né, a atividade e aquele aluno está de pé. Então, como ela falaria com o aluno, com a criança? Isso, muito bem. Ela pediria para sentar, né? E sente-se, em inglês a gente fala sit down. Sit down. Ou então, sit down, please, né? Que é o por favor, né? Então, eu tenho aqui, olha, sit down. Sit down, sente-se. Mas aí ela precisa que o aluno se levante para fazer alguma coisa. Ela vai dizer stand up. Stand up significa levante-se ou stand up, please. Levante-se, por favor. Aqui eu tenho stand up e eu tenho aqui sit down. Certo? Olha aí. Foi o que nós já aprendemos. Nós aprendemos dois comandos que são contrários. Sit down, stand up. Aprendemos também close your books, feche o seu livro. Open your books, abram os seus livros. Olha aí, 4 já. Aqui também
a pedir como ir ao banheiro. Can I go to the bathroom, please? Posso ir ao banheiro? Aí embaixo, olha, a professora, tá assim, olha. Shhh. O que significa isso? Isso mesmo. Às vezes os alunos estão mais agitados, conversando, principalmente nessa volta às aulas, que vocês passaram muito tempo em casa, não é? Morrendo de saudade dos coleguinhas de vocês e loucos para contar várias coisas que aconteceram, mas aí a professora precisa dar aula naquele momento. Então ela vai pedir o quê? Silêncio, por favor. E em inglês, silêncio, por favor, é be quiet. E ela pode acrescentar be quiet, please. Please, por favor. Que fica até mais educado, né? Be quiet, please. Ó, be quiet, please. Por favor, gente, silêncio, que eu preciso explicar, né, a minha aula, dar o meu conteúdo, né? Então, aqui embaixo o garotinho, né, a meninazinha, não, o garotinho, tá guardando aí os livros aqui na estante, né? Na nossa sala de aula, às vezes tem umas estantes, você pode colocar livros, às vezes tem brinquedos, ou material que é usado na sala de aula, como os lápis de cor e tudo. E no momento que você está fazendo aquela atividade, você pode tirar aquelas coisinhas do lugar, mas depois eu tenho que guardá-las de onde eu tirei. Então a professora vai pedir assim: guardem o material, ou então mantenham a sala organizada. Aí como ela falaria isso em inglês? Keep the classroom tidy. Keep the classroom tidy, tá? O que é isso? Mantenha a sala de aula organizada, porque a sua sala de aula, ela foi preparada para você, então você tem que cuidar da sala de aula, assim como você cuida do seu material, né? Porque a escola é nossa, a nossa sala de aula, que a professora organizou e enfeitou, colocou as coisas com todo carinho para vocês. Então a gente tem que ajudar a manter, não é não? Aí, e a última imagem, o garotinho aí está o quê? Pintando. Está utilizando aí um lápis de cera, ou giz de cera, né? Então aí, take your crayons. Crayons são os lápis de cera. Então aí pegue, né, os seus lápis de cera, o quê? Para fazer uma atividade de pintura, certo? Então vamos contar aqui quantos comandos novos nós aprendemos. Open your books. Close your books. Stand up. Sit down, né? Que são os contrários. Can I go to the bathroom, please? Take, até que eu já disse. Sit down também. Ó, take your books. Keep the classroom tidy. E mais, be quiet, please. E take your crayons, tá? Olha, deixa eu mostrar aqui a atividade de vocês. A atividade que vai para a agenda, além dessa aqui, tá? Que eu acho que vocês já devem ter feito. Essa página 5 aqui é só para a gente treinar, tá? Então tem aqui, olha, que principalmente para o papai e a mamãe, um CDzinho. E esse CDzinho significa que você deve ouvir o áudio, tá? Porque essas frases aqui eu falei, você pode ouvir no áudio algumas delas e tem aqui as imagens, né, que estão iguais aqui. Mas, tia Flávia, onde eu posso ouvir esse áudio, certo? Então, além desses livros aqui, gente, vocês têm, crianças, né, e o papai e a mamãe que está assistindo aqui, vocês têm um livro digital. E é nesse livro digital onde vocês vão encontrar os áudios dessas atividades, tá bom? Então, vai ficar essa atividade para vocês, certo? Então, com isso, nós terminamos a nossa aula, tá bom? E muitos beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!